Fala pessoal, tudo beleza? Eu estou falando aqui de Veneza, estou passando uns dias aqui antes de ir para a nossa Selling Experience e eu estou aproveitando esses dias então para reunir um material para fazer um vídeo sobre a certificação Yacht Master, que é um assunto assim que gera muita dúvida, que é uma coisa ainda meio nova no Brasil, então eu vou procurar nesse vídeo esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, tá? Então fica até o final. Então vamos lá, o que é Yacht Master? Em linhas gerais, Yacht Master é uma certificação que ela está no topo da hierarquia das certificações, das licenças, que são muitas licenças. A gente vai falar sobre as outras também, que é importante a gente entender isso. Então Yacht Master é a que está no topo. E é uma licença emitida por alguma escola que seja reconhecida pela comunidade náutica, reconhecida por países, reconhecida pelas autoridades marítimas dos países, né? Então é importante a gente entender primeiro um pouco da história dessas escolas, tá? Porque tem muitas escolas que emitem certificados. Eu vou falar de algumas das principais, tá? Então é importante a gente entender um pouco da história, porque cada uma dessas escolas desenvolveu uma metodologia própria de ensino, de avaliação, e os certificados eles também são diferentes de uma escola para outra, mas tem uma certa equivalência, tá? Então, primeiro, vamos falar então de cada uma dessas escolas tradicionais. Então, vamos começar com a RIA. RIA é a escola mais antiga e tradicional. Ela foi fundada em 1875 e ela se chamava YRA, tá? Que é as iniciais, deixa eu pegar minha cola aqui, Yacht Racing Association. E só em 1952 que ela passou a se chamar RIA, que são as iniciais, né, de Royal Yacht Association. Então atualmente ela é muito forte, muito conceituada, tá? Tem centenas de escolas credenciadas, né? Então por toda essa história, por todo esse reconhecimento, as certificações, né, da RIA também naturalmente tem um custo bem mais elevado do que as outras. Em 1947 foi criada na França a escola Le Glenot. Vocês me desculpem esse meu francês horrível, tá? Essa escola foi fundada por um casal de franceses, né, que tinha por objetivo fomentar a cultura da vela, a cultura náutica na França no pós-guerra. Ela inicialmente funcionava num arquipélago lá que tem o mesmo nome da escola, Le Glenot. Mas depois a sede se mudou e a escola foi crescendo. Hoje ela é muito forte na França e eu acho que inclusive que tem escolas em outros países além da França. A escola Le Glenot, ela não tem fins lucrativos. A maioria dos instrutores são voluntários e o foco da escola é mais voltado para a vela, desde windsurf, kitesurf até veleiros oceânicos. Em 1969, a escola Le Glenot ela se uniu a mais outras 5 escolas tradicionais também na Europa. Eu vou deixar inclusive aqui por escrito as 5 escolas além da Le Glenot, que formaram então uma associação que passou a se chamar International Sailing School Association, AISSA. E de lá para cá, a ISSA então ela foi crescendo, ela foi admitindo escolas associadas em todo o mundo, com o objetivo principal de padronizar os métodos de ensino e de avaliação das certificações, né? E também de promover intercâmbio entre velejadores
de várias culturas diferentes. A sede da ISSA inicialmente era na Inglaterra, depois ela foi mudando a sua sede durante a sua existência e atualmente é em Varsóvia, na Polônia. O foco principal da ISSA é a vela, tá? A vela de oceano principalmente, embora ela tenha certificações também de motor iates, né? Assim como as outras. E desde 2020 nós temos uma escola credenciada ISSA no Brasil, que eu vou falar mais adiante aqui no vídeo. A ASA, que é American Sailing Association, ela foi fundada em 1983 e foi então a primeira escola nos Estados Unidos a oferecer aos americanos, né, essas certificações que até então só tinham na Europa, com a RIA e com as outras que a gente já falou, né? E hoje ela é bem forte também nos Estados Unidos, tem mais de 300 escolas nos Estados Unidos e em outros países também, tá? O foco da ASA é a vela também, desde dinghies até vela de oceano. A International Yacht Training, IYT, foi criada em 1998 em Fort Lauderdale, na Flórida, mas depois ela mudou a sua sede para Colômbia Britânica, que fica no Canadá. Então ela é uma escola canadense, né? Essa escola foi criada com o objetivo de fornecer certificações para trabalhos em superiates, né? Então ela é uma alternativa econômica, mas igualmente confiável se comparado a RIA, por exemplo, né? Então ela veio para preencher essa lacuna de poder fornecer certificações confiáveis para esse mercado, que é um mercado crescente, né, de trabalhos em superiates, tá? Apesar da IYT ser uma das escolas mais recentes, mais novas, mas ela cresceu e se solidificou muito. Ela tem mais de 300 escolas no mundo, segundo o site, em 64 países. E no Brasil tem uma escola credenciada IYT que funciona em São Sebastião, em São Paulo. Essas então são as principais escolas, mas tem várias outras. Tem muitas escolas menores, mas igualmente sérias e competentes, né? Mas não é o objetivo do vídeo aqui, senão a gente vai se estender muito. O importante é vocês entenderem que cada uma dessas escolas ela tem uma história, uma missão própria, né? Um contexto próprio. Então elas desenvolveram seus métodos e também as suas certificações, né? Então as certificações são um pouco diferentes entre uma e outra, que é o que a gente vai ver agora. Então cada uma dessas escolas emitem as licenças próprias, como a gente vai ver adiante. Existe uma divisão assim meio básica entre as licenças para embarcações de esporte e recreio, que são os pleasure boats, e as certificações profissionais, tá? Então quem, por exemplo, quer trabalhar em barcos maiores de transporte de passageiros precisa de uma licença profissional. Mas a gente vai falar mais das licenças de pleasure boats, porque no mercado de trabalho são essas que são exigidas para se trabalhar nos iates, né? Para trabalhar na tripulação dos iates, ou também trabalhar como skipper ou até capitão. Essas licenças são aceitas na prática. As licenças elas vão dizer basicamente qual tipo de barco que você pode pilotar e qual é a área de navegação possível. Tem também uma diferença entre powerboat e sailboat. Tem licenças para powerboats e outras para sail, né, para veleiros. Então as licenças mais básicas começam quando o aluno quer ser tripulante de um barco, né? Então a gente tem, por exemplo, a licença da RIA, que é a Competent Crew. Já a IYT, essa licença se chama Crew Sail,
E a ISSA também tem uma licença similar, que é Yacht Crew. Então percebam que o nome das licenças de uma escola para outra são diferentes, um pouco diferentes, mas elas se referem à mesma coisa. Então, para os cursos iniciais de navegação, existem as licenças, por exemplo, na RIA, é o Day Skipper. Essa licença da Day Skipper na IYT também se chama Day Skipper. É a primeira licença para navegação em águas abrigadas, né? E no ISSA a gente tem o Inshore Skipper, tá? Que é então equivalente ao Day Skipper das outras duas escolas. Percebam como os nomes são diferentes, mas se referem mais ou menos à mesma certificação. Para quem quer ampliar um pouco os horizontes e ir para a navegação costeira, então existem essas certificações então intermediárias, tá? Então a RIA, por exemplo, ela oferece uma certificação que já começa a se chamar Yacht Master, tá? É Yacht Master Coastal. Então a Yacht Master Coastal da RIA permite navegar até 20 milhas de qualquer ponto abrigado, segundo a definição deles, né? A IYT tem uma certificação que também tem o mesmo nome, Yacht Master Coastal, só que essa certificação da IYT permite navegar até 60 milhas da costa. A ISSA, o nome é diferente, é Offshore Skipper. Offshore Skipper permite navegar até 80 milhas da costa. O Offshore Skipper foi o primeiro curso que nós oferecemos, a primeira certificação que nós oferecemos na escola do Brasil. E finalmente vamos para Yacht Master, que é o título do vídeo. As certificações Yacht Master da RIA e da IYT seguem o mesmo critério de avaliação e também as carteiras têm a mesma validade, tá? E elas são divididas em duas. A gente tem o Yacht Master Offshore, que permite conduzir embarcações de até 24 metros de comprimento e até 150 milhas da costa, tá? Então essa é a carteira Yacht Master Offshore, tanto da RIA quanto da IYT. E o topo, então, é a carteira certificação Yacht Master Ocean, tanto da RIA quanto da IYT. Elas permitem navegar com barcos de até 24 metros de comprimento, mas não tem limites de área de navegação, é ilimitado, é o que eles chamam de unlimited. Já a ISSA, ela tem a carteira que o nome é um pouquinho diferente, é Master of Yacht. É a mesma coisa, só que se chama no ISSA Master of Yacht. O Master of Yacht, ele permite conduzir embarcações de até 200 GT. GT, o que é GT? GT é uma medida de volume da embarcação. Ela não é tão fácil de entender quanto o comprimento, que é em metros, né? Mas ela corresponde a iates aí de até 90 e poucos pés, tá? Que é os 200 GTs. E a Master of Yacht da ISSA não tem limites de navegação. Quando um skipper que tem Master of Yacht da ISSA, se ele tiver travessias oceânicas no seu currículo, aí ele pode obter a Master of Yacht Ocean, que é então o topo da hierarquia dessas certificações da ISSA. Agora vamos falar então dos pré-requisitos para as certificações, né? Então em todas as escolas, para cada uma das certificações, existem pré-requisitos. Esses pré-requisitos eles podem ser certificações anteriores, ou aquelas que estão um pouco abaixo na hierarquia, ou então um número mínimo de dias embarcados ou milhas em determinadas áreas de navegação, tá? Então eu vou dar o exemplo
dos 2 cursos que nós ministramos, as 2 licenças que a gente emite na ISSA do Brasil. Tá? Vamos começar com o Offshore Skipper. Para o aluno fazer o Offshore Skipper, ele precisa ter, no mínimo, 28 dias de mar, tá? De navegação no mar, em pelo menos 2 viagens em 2 áreas de navegação diferentes, o Offshore Skipper. Já para o Master, as exigências são maiores, tá? Precisa ter pelo menos 60 dias de navegação no mar. Esses 60 dias não são corridos direto, mas precisa somar 60 dias, tá? Como skipper ou líder de turno, tá? Em pelo menos 5 viagens, pelo menos 3 áreas de navegação diferentes, incluindo áreas de navegação que tenha grandes variações de marés, tá? E tem que ter também pelo menos 2 viagens com mais de 100 milhas como skipper. Essa é a exigência, então, para fazer o curso e obter a certificação de Yacht Master, né? do Master of Yacht, que é o nome da certificação da ISSA. É por isso que na prática, né, na realidade do Brasil, muitas vezes os alunos querem fazer o Master, mas eles ainda não têm esses pré-requisitos. Então a gente orienta para primeiro fazer o Offshore Skipper, que é mais fácil, e depois de fazer o Offshore Skipper, aí ele treina mais um pouco e aí já pode fazer e o Master daí vai ser só uma avaliação, né, um upgrade, uma avaliação, não precisa fazer o curso de novo. O que é ICC? Para quem pretende trabalhar como skipper, por exemplo, pode ser que na vaga de trabalho eles peçam uma certificação que seja um ICC. ICC é uma espécie de certificado de competência. Isso foi criado, eu vou tentar explicar aqui, tá? Foi criado pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, a UNECE. Essa UNECE é uma entidade da ONU, tá? E na tentativa de criar um critério unificado para as licenças de condução de embarcações de esporte e recreio na Europa, em toda a Europa, então eles criaram o que eles chamaram de International Certificate for Operators of Pleasure Crafts, que é a sigla ICC, tá? Através então da Resolução 40. Então, na prática, isso é como se fosse uma carteira de habilitação, que nem a carteira de habilitação de automóvel, uma carteira unificada que é aceita em todos os países da Europa. Eles tentaram fazer isso para os barcos, para conduções de barcos de esporte e recreio, né? Então, significa que todas as certificações que estiverem em acordo com a Resolução 40 da UNECE, essas certificações vão ser também ICCs, né? Vai estar escrito ali na certificação que ela é um ICC, um certificado de competência. Então, eu sei com certeza que as certificações da RIA, da IYT e da ISSA, a nossa escola, né? Elas estão em acordo com a Resolução 40, então, portanto, são ICCs. As outras escolas, a Le Glenon e a ASA, eu não consegui verificar, eu não sei, não tenho certeza se são. Se alguém souber, por favor, coloque aí nos comentários. Validade das licenças. Algumas licenças têm prazo de validade e tem que ser renovada, né? De tantos em tantos anos. Então, por exemplo, as licenças da RIA e da IYT, elas têm validade de 5 anos e após 5 anos tem que ser feita a renovação dessas licenças, tá? Já a ISSA, né, que a gente tem a escola, as licenças elas são vitalícias, então essa é uma das diferenças das licenças da ISSA. Elas são vitalícias, só que isso não significa que não exista o risco de se perder uma licença. Já vou explicar isso, né? Porque essas escolas, e a nossa escola também, logicamente, elas têm padrões de
avaliação muito altos, né? Então, nós começamos a nossa escola em 2020, começamos com o curso de Offshore Skipper, e 2 anos depois a gente fez o recredenciamento da escola, ou seja, veio um avaliador da Europa para avaliar uma turma que a gente estava dando curso, para ver se a gente estava seguindo, né, os procedimentos, né? E o avaliador foi o meu instrutor, o Ilgonis Balodes, né? Tanto que na minha carteira, na minha certificação de Master of Yacht Ocean e também na de instrutor, né, aparece o nome dele. Assim como os alunos que eu formo, aparece o meu nome na carteirinha deles. Tá? Isso é uma forma também de criar uma hierarquia de responsabilidades, né? Então, se eu fizer alguma coisa muito errada, o meu certificador ele pode tirar minha carteira. Assim como eu posso também fazer a mesma coisa com um aluno que eu certifiquei, né? Isso dá uma seriedade toda para a escola, né? Para esse trabalho, né? Então, quando o Ilgonis veio fazer a nossa certificação, ele sempre brincava dizendo: eu sempre ando com a minha tesoura aqui, né? A tesoura quer dizer o seguinte, que ele pode pedir uma carteirinha e cortar, né? E acabar com a certificação caso esteja alguma coisa de errado, né? Então, por isso que a gente segue todas as normas, as diretrizes da escola da Europa, e muitas vezes a gente acaba também tendo que ser muito rígido nas avaliações, né? Muitos alunos às vezes fazem o curso, mas não conseguem a certificação na primeira vez, né? Daí a gente dá todo o apoio também para o aluno se desenvolver naquilo que ele precisa, que está mais fraco, para ele conseguir a certificação. A gente é muito comprometido com isso. Eu estou explicando isso só para vocês entenderem qual é o nível de exigência, né? E isso é muito importante, a gente manter esse alto nível da escola. Isso é muito bom para o Brasil, né? Muito bom para a cultura náutica do Brasil, né? Então a gente está trabalhando firme para isso, para que a gente eleve a barra, né? Eleve o nível. A pergunta mais frequente que eu recebo é se é necessário ter alguma dessas habilitações para se alugar um veleiro de charter em outros países, né? O que acontece é que cada país tem as suas regras em relação a isso, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ele não exige carteira nenhuma, mas você assina um termo de compromisso de que você sabe o que está fazendo, né? E em caso de um sinistro, assim, você vai responder, e eles são muito rígidos com isso, né? Por exemplo, na Croácia, você pode alugar um barco com as habilitações que vocês têm no Brasil, como arraiz amador, mestre ou capitão, dependendo da área de navegação, né? Desde que você já tenha o certificado de operador de rádio VHF, que se chama Short Range Certificate, ou SRC, que é uma carteira mais fácil de obter. Inclusive a gente oferece na Escola do Brasil e dá para fazer online. E se você tiver um Offshore Skipper, um Master, que é um ICC, né? E isso, por exemplo, faz com que o seguro seja mais barato. Tem brasileiros que moram, por exemplo, lá na região do Adriático, e quem tem Master paga muito menos seguro. Outra pergunta que eu recebo muito é se no Brasil essas certificações Offshore Skipper, Master, etc. são aceitas. Até o ano passado, 2021, a Marinha do Brasil só aceitava essas certificações de estrangeiros. E no início desse ano, em janeiro de 2022, eles passaram então a aceitar essas carteiras internacionais para brasileiros também, tá? Então isso é uma ótima notícia, tá? É muito importante, porque significa que o Brasil está se modernizando nesse sentido, né? Então quem, por exemplo, ainda não fez mestre ou capitão e preferir fazer uma certificação de Offshore Skipper ou Master of Yacht, pode fazer e vai valer Brasil também.
Esse vídeo ficou um pouco longo, muito conteúdo, né? Muita informação, mas que bom que você ficou até o final, tá? Eu acho muito importante a gente conhecer isso, né? Conhecer essa realidade dessas certificações. E eu também estou muito feliz que a gente tem já 2 escolas assim internacionais no Brasil, né? Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um like, compartilha com quem possa aproveitar, né? Se não se inscreveu no canal ainda, por favor, vai lá e se inscreve. Você conhece o nosso programa do Apoia-se? Você gostaria de ser um apoiador do nosso canal, entrar para o grupo de apoiadores, uma galera muito bacana, uma troca de ideias muito ricas. O link para o nosso Apoia-se está aqui na descrição. E é isso por hoje, então, pessoal. Bora velejar. Um forte abraço e bons ventos!